Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje nós vamos falar sobre as coisas que drenam a sua energia e roubam a sua paz sem você perceber. O estoicismo ensina que, se não aprendermos a identificar e eliminar esses hábitos, acabamos gastando nossas forças com o que não importa. Vamos refletir sobre como cortar esses desgastes silenciosos e dedicar tempo de verdade a si mesmo. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil? Vamos começar. Às vezes a vida parece um corredor sem fim, como se você estivesse preso numa maratona interminável, em que cada passo consome mais energia do que devolve. É como se o corpo até seguisse andando, mas por dentro, a mente estivesse pedindo descanso. Essa sensação de estar esgotado não vem só do esforço natural do dia a dia, mas principalmente das coisas invisíveis que sugam nossas forças, aquelas situações e hábitos que parecem pequenos, mas que no fundo funcionam como correntes que arrastam a gente para baixo. Quando não percebemos isso, seguimos carregando pesos desnecessários, como quem atravessa uma estrada com pedras no bolso sem notar que poderia jogar tudo fora e caminhar leve. E é aí que entra a filosofia estoica, que nos convida a olhar para dentro, identificar o que realmente importa e cortar aquilo que não tem valor. O curioso é que muitas das coisas que drenam nossa energia são criadas por nós mesmos, seja por escolhas inconscientes, seja por repetições automáticas de padrões que não percebemos. É como se estivéssemos programados a repetir o que nos esgota, mesmo sabendo, lá no fundo, que isso não nos faz bem. E quando acordamos e olhamos para trás, percebemos que muito tempo se perdeu tentando consertar o que nunca dependia só da gente. Por isso, entender o que tira nossa energia é como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você enxerga o que estava escondido e consegue se libertar. Os estoicos acreditavam que grande parte do sofrimento nasce justamente do apego ao que não controlamos. E isso vale também para o desgaste diário. Insistimos em lutar batalhas inúteis e depois não entendemos por que estamos cansados. O primeiro passo é reconhecer que energia é um recurso limitado, assim como o tempo. Todo dia você acorda com uma quantidade finita de força para lidar com a vida, como uma bateria que precisa ser usada com sabedoria. Se você entrega essa energia para aquilo que não acrescenta, no fim do dia estará vazio, mesmo que não tenha feito nada realmente importante. Marco Aurélio lembrava que desperdiçar o presente é desperdiçar a própria vida, porque não temos outro momento além do agora. Quando você permite que distrações, pessoas tóxicas ou pensamentos inúteis tomem conta do seu dia, está vendendo horas preciosas em troca de nada. E esse é um preço alto demais para continuar pagando. Muitas vezes nos acostumamos tanto com a sensação de cansaço que passamos a achar que ela é normal. Todo mundo vive assim, você pode pensar. Mas não, viver esgotado não é normal. O corpo e a mente pedem descanso, pedem silêncio, pedem espaço. O problema é que quando não ouvimos esses sinais, começamos a perder a clareza de quem somos e para onde estamos indo. A filosofia estoica ensina que precisamos cultivar uma mente tranquila e forte, como uma fortaleza que não se abala com o barulho externo. Mas como manter essa fortaleza de pé se gastamos nossas energias com muros desnecessários? Antes de erguer muralhas, é preciso escolher bem o que vamos proteger. É interessante perceber que nem sempre a vida cobra com grandes tragédias. Muitas vezes, ela drena com pequenas picadas diárias, quase imperceptíveis. Uma conversa negativa que se estende, uma preocupação sem sentido que ocupa a noite, um perfeccionismo que nunca deixa você terminar nada, ou mesmo a desordem em volta que tira sua paz sem você notar. Esses pequenos ladrões de energia são sorrateiros. Quando você se dá conta, já está sem forças para aquilo que realmente importa. E aí vem a pergunta: quantas dessas coisas poderiam ter sido evitadas se houvesse mais atenção e mais disciplina sobre onde investir a própria energia? É por isso que neste caminho vamos falar sobre 12 inimigos invisíveis que estão drenando sua vitalidade. Alguns deles você já conhece, outros talvez nunca tenha parado para pensar, mas todos têm algo em comum: roubam tempo,
paz e clareza. E se você aprender a reconhecê-los, poderá finalmente caminhar mais leve. Porque a vida não precisa ser essa maratona sufocante. Ela pode ser como um percurso onde cada passo, mesmo cansativo, é feito com sentido, com propósito e com consciência de que você está preservando o que é mais valioso, sua própria energia. Se existe algo que suga energia de maneira quase imediata, é a convivência com pessoas negativas. É como estar numa sala iluminada e de repente alguém apagar a luz, deixando tudo cinza. Quando você se cerca de gente que vive reclamando, criticando ou espalhando pessimismo, o impacto não é apenas momentâneo, ele vai se acumulando dentro de você como um peso invisível. Parece exagero, mas não é. Basta passar algumas horas com alguém assim para sentir que sua mente ficou mais pesada, seu humor mais carregado e seu corpo mais cansado. É como se essas pessoas fossem pequenos ladrões de energia, que não roubam seu dinheiro, mas levam embora sua disposição, seu entusiasmo e até sua capacidade de sonhar. O problema é que muitas vezes não percebemos de imediato. Uma conversa aparentemente inocente já começa com como anda a vida e em poucos minutos vira uma lista interminável de tragédias e lamentações. O encontro que poderia trazer leveza acaba se transformando num depósito de queixas. Você entra sorrindo e sai com o coração apertado, como se tivesse assistido a um filme de terror emocional. E quando isso se repete, dia após dia, você começa a achar que o problema está em você, que talvez precise ser mais paciente, mais compreensivo. Mas a verdade é que não se trata de falta de empatia, e sim de autopreservação. O desgaste causado por pessoas negativas não é algo que se cura com mais esforço da sua parte. É um veneno silencioso que se multiplica se você não colocar limites. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros dizem ou pensam, mas sempre podemos controlar como reagimos. Epicteto lembrava que o poder de uma ofensa, ou de uma palavra, está em como você a interpreta. Se você permitir que a negatividade dos outros entre em sua fortaleza mental, então será como abrir os portões para um exército invasor. Mas se você criar barreiras internas, conseguirá enxergar que aquilo que a pessoa carrega pertence a ela, não a você. Isso não significa abandonar ou desprezar quem está em sofrimento, mas sim não se deixar arrastar para dentro do abismo junto com o outro. Há uma diferença enorme entre oferecer apoio e permitir que alguém viva permanentemente sugando sua paz. Uma boa estratégia é reduzir o tempo de exposição. Você não precisa cortar todos os vínculos de uma vez, mas pode dosar o quanto está disposto a se envolver. Imagine que sua energia é como um copo de água pura. Cada conversa tóxica adiciona uma gota de tinta escura. Se você passa horas em contato com esse tipo de pessoa, em pouco tempo, o copo inteiro fica turvo. Mas se você limita esses encontros, ainda consegue preservar a clareza. Troque a tarde de lamentações por uma caminhada ao ar livre. Troque a ligação longa e pesada por um encontro rápido e objetivo. Dessa forma, você não apenas preserva a si mesmo, mas também dá ao outro a chance de perceber que nem tudo é espaço para reclamações. Outra prática estoica poderosa é a do distanciamento mental. Você pode ouvir alguém reclamar sem se deixar contagiar. É como se a negatividade passasse ao seu redor sem atravessar a muralha interna. Visualize sua mente como uma fortaleza cercada por muros altos. Lá fora, as palavras de lamento ecoam como um exército barulhento, mas dentro há silêncio e firmeza. Esse exercício ajuda você a se lembrar de que não é obrigado a carregar dores que não são suas. Essa escolha é um ato de disciplina e autocuidado, não de frieza. Afinal, ninguém pode oferecer apoio verdadeiro se já está esgotado por dentro. Ao compreender que pessoas negativas são ladrões invisíveis de energia, você passa a ter o poder de decidir quanto do seu tempo e da sua paz vale a pena oferecer. Não é sobre se tornar um eremita ou cortar laços de maneira cruel, mas sobre priorizar aquilo que mantém você inteiro. A vida já tem desafios suficientes para que você ainda aceite carregar o peso extra da reclamação alheia. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não precisa absorver o caos dos outros para provar que é bom ou solidário.
E ao proteger sua energia, você descobre que pode estar presente de maneira mais leve e saudável, até mesmo para aqueles que ainda não aprenderam a se libertar da própria negatividade. O perfeccionismo é outro inimigo silencioso que vai sugando nossas forças pouco a pouco, sem que a gente perceba. Ele se disfarça de virtude, como se fosse sinal de dedicação e excelência, mas na verdade é uma prisão que nunca se abre. Você acredita que está buscando o melhor resultado, mas acaba gastando horas e horas em detalhes mínimos que não mudam quase nada. É como tentar polir uma pedra até ela se tornar um diamante, sem notar que o material nunca será aquilo que você idealiza. Esse esforço constante não só esgota como também rouba a alegria de viver o processo. No fim, você não se sente realizado, apenas cansado, com a sensação de que poderia ter feito mais. Muitos acreditam que ser perfeccionista é uma qualidade, algo que garante sucesso, mas a realidade é bem diferente. O perfeccionismo é como estar numa roda de hamster, correndo sem sair do lugar. Você sente o corpo exausto, a mente acelerada, mas não há avanço real. O filósofo estoico Epicteto ensinava que devemos focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não depende de nós. O perfeccionismo vai contra esse princípio, porque faz você acreditar que pode controlar cada detalhe, cada mínimo aspecto, como se o mundo tivesse que se encaixar na sua medida. Isso não é disciplina, é ilusão. E quanto mais você persegue essa ilusão, mais energia desperdiça. A busca pela perfeição é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você se esforce, a água sempre vai escapar. Essa sensação de vazio constante mina sua confiança e sua motivação. O problema é que o perfeccionismo não apenas atrapalha seus resultados, mas também rouba sua paz mental. Você passa a viver em um estado de ansiedade contínua, sempre preocupado com o que falta e nunca satisfeito com o que já foi feito. A filosofia estoica nos lembra que a verdadeira virtude está no equilíbrio, não no excesso. Saber quando é hora de parar, aceitar o suficiente e seguir em frente é uma arte que preserva sua energia. Uma forma prática de enfrentar o perfeccionismo é estabelecer limites claros para as tarefas. Por exemplo, se você decide que tem 2 horas para concluir um trabalho, quando o tempo acabar, finalize, mesmo que não esteja perfeito aos seus olhos. Isso não significa entregar algo mal feito, mas reconhecer que há um ponto em que continuar insistindo não traz mais benefícios, apenas desgaste. É como pintar uma parede. Depois de algumas demãos, a cor já está uniforme, mas o perfeccionista insiste em corrigir cada mancha invisível, gastando tempo e energia que poderiam ser usados em outra área da vida. Esse apego ao detalhe é o que impede o fluxo natural do progresso. Outra estratégia poderosa é aplicar o princípio do bom o suficiente. Faça o melhor que puder dentro das condições que tem e depois aceite o resultado. Marco Aurélio nos lembrava que não devemos esperar que o mundo corresponda às nossas expectativas, mas sim aprender a agir com sabedoria dentro das circunstâncias. Quando você adota esse olhar, percebe que a perfeição é inalcançável, mas a excelência prática está ao seu alcance. Ao se libertar da ideia de que tudo precisa ser impecável, você começa a valorizar mais o caminho e menos a obsessão pelo resultado final. O perfeccionismo, portanto, não é sinal de força, mas de fraqueza disfarçada. Ele revela o medo de ser julgado, o medo de falhar, o medo de não ser aceito. Enquanto você vive tentando tapar esses medos com camadas de perfeição, sua energia vai embora em silêncio. Libertar-se desse ciclo é escolher uma vida mais leve, em que cada esforço é valorizado pelo que realmente representa, e não pelo padrão inalcançável que nunca será atingido. E quando você aprende a aceitar o suficiente, descobre que sobra espaço para descansar, criar e viver de maneira mais plena. O segredo não é fazer tudo perfeito, mas fazer o que é possível com consciência, disciplina e serenidade. A desordem é um ladrão silencioso. Ela não chega de repente com barulho ou violência, mas se instala devagar, ocupando espaços e drenando energia aos poucos. Você acorda disposto a começar o dia, mas basta olhar em volta e já sente o peso da bagunça. Papéis espalhados, roupas amontoadas, objetos fora de lugar. Esse cenário parece inofensivo,
mas consome uma parte enorme da sua vitalidade. É como tentar caminhar em um rio cheio de pedras. Cada obstáculo, por menor que seja, interrompe o fluxo natural. A desordem cria uma sensação constante de atraso, como se você estivesse sempre em dívida com a própria organização da vida. E esse pequeno caos externo rapidamente se transforma em confusão interna. É curioso perceber como a bagunça tem o poder de alterar o estado de espírito. Um ambiente carregado transmite mensagens sutis ao cérebro. Você não terminou suas tarefas. Há coisas pendentes. Algo está errado. Esse excesso de estímulos visuais cansa a mente sem que você perceba. De repente, aquela pilha de roupas no canto não é só tecido. É também um lembrete constante de algo que você deixou de resolver. E cada vez que você vê aquilo, perde um pouco mais de energia. Os estoicos sabiam que a ordem externa ajuda a cultivar a ordem interna. Sêneca dizia que a mente precisa de clareza para refletir bem, e nada é mais contrário a isso do que viver em um espaço caótico. A desordem também rouba tempo. Quantas vezes você já perdeu minutos preciosos procurando um objeto que deveria estar à mão? Cada busca frustrada é um desgaste emocional que poderia ser evitado. Além disso, o acúmulo de coisas cria a falsa impressão de que tudo é urgente. Você passa a acreditar que há sempre algo pendente, mesmo quando não há. Essa sensação de estar correndo atrás do próprio rabo gera ansiedade, porque nunca há descanso verdadeiro. O que deveria ser sua casa, seu refúgio, vira um campo de batalha constante contra o excesso. Nesse ponto, a desordem deixa de ser apenas um problema estético e passa a ser um inimigo direto da sua paz. Mas como combater esse ladrão de energia? O segredo está na simplicidade. Em vez de se afogar tentando arrumar tudo de uma vez, comece por etapas. Escolha um canto, uma gaveta, uma mesa. Aplique o método das 3 decisões: manter, doar ou descartar. Cada objeto precisa de um destino claro. O que permanece deve ter propósito. O que não serve mais precisa sair para abrir espaço. É como se você estivesse limpando o leito de um rio. A cada pedra removida, a água flui com mais liberdade. Esse processo não é apenas físico, é também simbólico. Ao organizar seu espaço, você organiza sua mente e reafirma para si mesmo que está no controle. O minimalismo, tão falado nos dias de hoje, tem um fundo profundamente estoico. Não se trata de viver com quase nada, mas de valorizar o que realmente importa. Quando você mantém apenas o essencial, sua mente respira. Cada objeto ao redor deixa de ser um peso e passa a ter significado. Marco Aurélio refletia sobre a importância de focar apenas no que é necessário para viver bem. O excesso é uma forma de distração, e a desordem é o reflexo material desse excesso. Reduzir, simplificar e ordenar é um ato de disciplina que fortalece a alma. No fim das contas, a desordem não é só um incômodo visual, é um ladrão de tempo, de clareza e de energia. Cada espaço que você organiza é também um pedaço de mente que você liberta. Viver em ordem é viver em paz, e essa escolha está sempre ao seu alcance. Não é preciso transformar a vida de uma vez. Basta começar por um detalhe, um canto, um gesto de disciplina. A cada pequeno passo, você cria um ambiente que fortalece sua mente em vez de drená-la. E quando o externo se alinha, o interno ganha força, mostrando que até o silêncio da organização pode ser uma forma de sabedoria. Poucas coisas drenam tanta energia quanto o hábito de se comparar com os outros. É um jogo injusto em que você sempre sai perdendo, porque só enxerga a parte bonita do caminho alheio e ignora tudo o que ele também sofreu para chegar ali. Essa comparação constante é como correr uma prova de obstáculos olhando para a pista do lado. Enquanto você observa a velocidade do outro, tropeça nos seus próprios desafios. E quando percebe, está cansado, frustrado e paralisado, sem ter avançado nada. A comparação é traiçoeira porque nunca mostra a realidade completa, apenas fragmentos. Você olha para o sucesso do vizinho, do colega ou até de um desconhecido nas redes sociais e esquece que aquela é só uma parte da história. Essa ilusão consome energia porque você direciona sua atenção para algo que não está sob seu controle. Os estoicos repetiam esse ensinamento com firmeza. Concentre-se apenas no que pode ser controlado e ignore o que não depende de você.
Comparar-se com os outros é gastar combustível tentando controlar o clima. É como ficar irritado com a chuva, em vez de abrir o guarda-chuva. Não importa o quanto você reclame, a água vai continuar caindo. Assim também é a vida. Gastar energia com o sucesso ou fracasso dos outros só traz frustração. A verdadeira força está em cuidar do próprio ritmo, da própria trajetória, sem se deixar abalar pelo que acontece ao redor. Uma das armadilhas da comparação é acreditar que a vida é uma competição. Esse pensamento cria um estado de guerra permanente, em que cada vitória alheia parece ser uma derrota pessoal. Mas a vida não é uma corrida com linha de chegada única. Cada pessoa tem seu próprio caminho, suas próprias dores, suas próprias lutas, e por mais que você tente espelhar sua jornada na de outra pessoa, nunca será igual. É como olhar para um espelho quebrado, só verá fragmentos distorcidos, nunca a imagem real. Quando você se mede pelo que o outro conquistou, perde a chance de celebrar suas pequenas vitórias, que são as que realmente importam. Uma forma prática de quebrar esse ciclo é adotar a comparação consigo mesmo. Em vez de olhar para o colega que parece estar 10 passos à frente, olhe para onde você estava no ano passado e veja o quanto avançou. Talvez não tenha conquistado tudo o que desejava, mas é possível que esteja mais forte, mais sábio ou mais sereno. Celebrar essas pequenas evoluções é combustível puro para continuar caminhando. A filosofia estoica ensina que progresso é mais importante que perfeição e que cada passo dado já é uma vitória. Essa mudança de olhar transforma a comparação em motivação, sem roubar energia. Outro antídoto poderoso contra o veneno da comparação é a gratidão. Quando você dedica alguns minutos por dia para refletir sobre o que já conquistou e pelo que é grato, sua mente muda de foco. Sai da escassez e passa a reconhecer a abundância. De repente, o que parecia pouco se revela precioso. Um emprego estável, um amigo leal, um momento de paz no meio do caos, tudo isso tem valor. E quando você enxerga essas riquezas, o sucesso alheio deixa de ser ameaça e passa a ser apenas parte do fluxo natural da vida. A gratidão realinha a mente para o que é seu, e isso preserva sua energia. Comparar-se constantemente é como tentar encher um copo sem fundo. Por mais que despeje água, nunca estará cheio. A insatisfação se torna crônica e a energia se esvai num esforço sem fim. Ao cortar esse hábito, você liberta não só seu tempo, mas também sua força vital. O que os outros fazem não diminui seu valor. Seu caminho é único, e cada passo dado já tem importância em si mesmo. Quando você olha para frente em vez de para o lado, descobre que a corrida não é contra ninguém, mas a favor da sua própria vida. E essa percepção é libertadora, porque transforma a comparação em aprendizado e a inveja em combustível para crescer. A preocupação excessiva é como uma sombra que nunca desgruda. Mesmo quando tudo está aparentemente bem, ela sussurra no fundo da mente: e se der errado? E se acontecer alguma coisa? Essas perguntas parecem inocentes, mas se repetem como um eco interminável. Aos poucos, ocupam tanto espaço que já não sobra clareza para viver o presente. É como andar com uma pedra no sapato, pequena, mas suficiente para tornar cada passo desconfortável. E o mais curioso é que muitas vezes nos acostumamos tanto a esse incômodo que achamos normal viver assim. Só percebemos o quanto estávamos drenados quando finalmente conseguimos respirar em paz. Essa prática de viver antecipando tragédias é um dos maiores ladrões de energia, porque consome a mente sem trazer solução. Você passa horas ensaiando conversas que talvez nunca aconteçam, imaginando fracassos que provavelmente não virão, criando cenários de desastre que só existem na sua cabeça. É como se houvesse uma televisão ligada 24 horas dentro da mente, transmitindo apenas notícias ruins. A cada pensamento negativo, um pouco da sua vitalidade escorre, e quando chega o momento real de agir, você já está esgotado por ter vivido 100 vezes a mesma dificuldade, só que todas dentro da imaginação. Os estoicos tinham clareza sobre esse inimigo. Eles ensinavam que devemos nos concentrar apenas no que está sob nosso controle e aceitar com serenidade o que não depende de nós. Preocupar-se com o futuro não muda o futuro, apenas destrói o presente. Epicteto lembrava que a angústia nasce não das coisas em si, mas das interpretações que criamos. Quando você olha para uma possibilidade ruim,
e a trata como certeza, entrega sua paz a algo que talvez nem aconteça. É como carregar guarda-chuva em dias de sol por medo de que chova. O esforço é real, mas a utilidade é quase nula. Uma técnica simples para lidar com isso é limitar o tempo da preocupação. Escolha um horário específico, talvez 5 minutos no fim do dia, para pensar nos seus medos. Durante esse período, escreva no papel tudo o que te preocupa. Mas quando o tempo acabar, feche a página e siga com a vida. Esse pequeno ritual impede que a preocupação invada todas as horas. Além disso, colocar no papel ajuda a enxergar as coisas com mais clareza. O que parecia uma montanha dentro da mente, muitas vezes se revela apenas uma colina quando visto de fora. A escrita tem esse poder de reduzir o tamanho dos monstros. Outra maneira de combater a preocupação é preencher a mente com atividades saudáveis. Exercícios, leitura, meditação, caminhadas. Cada uma dessas práticas funciona como um bálsamo que acalma os pensamentos. Quando você direciona a atenção para algo construtivo, o espaço para as preocupações diminui. É como abrir as janelas de um quarto abafado. O ar fresco entra e a sensação de sufoco vai embora. Os estoicos acreditavam que ocupar-se com o que fortalece a alma é a melhor forma de evitar o desperdício de energia. E isso continua sendo verdade hoje. A preocupação excessiva é um ladrão cruel, porque nos convence de que é necessária. Você acha que está se preparando para o pior, mas na prática só está vivendo sofrimentos que talvez nunca existam. É um preço alto demais para pagar por algo incerto. Ao limitar o tempo da preocupação, escrever seus medos e cultivar práticas que devolvem serenidade, você recupera não apenas energia, mas também confiança na vida. Preocupar-se pode até ser natural, mas deixar-se dominar é opcional. E quando você entende isso, descobre que pode viver mais leve, com clareza e força, para enfrentar os desafios reais, em vez de se perder em fantasmas que só existem na mente. A monotonia é um dos venenos mais sutis da vida moderna. Ela não chega com violência, não causa escândalo, mas vai se infiltrando dia após dia, até transformar sua rotina em um filme repetido. Acordar no mesmo horário, repetir os mesmos gestos, enfrentar as mesmas tarefas, seguir os mesmos caminhos. De repente, você percebe que os dias se tornaram cópias uns dos outros. No início pode até parecer confortável, porque a previsibilidade traz uma sensação de segurança. Mas logo, essa repetição começa a sugar sua energia vital. Você se sente preso em um ciclo interminável, como se fosse um personagem de um roteiro que já sabe de cor. Essa falta de novidade é corrosiva porque rouba entusiasmo, criatividade e até esperança. Quando tudo se repete demais, o mundo perde as cores. É como se a vida fosse reduzida a uma tela em preto e branco. Você não percebe, mas o desânimo começa a crescer em silêncio. Acordar já não tem gosto de oportunidade, mas de obrigação. Trabalhar deixa de ser construção e passa a ser apenas sobrevivência. Até os momentos de lazer se tornam previsíveis, sem brilho. Essa monotonia é um ladrão perigoso porque não grita, apenas vai apagando o fogo interior. E quando você dá conta, já não sabe se está vivendo de fato ou apenas cumprindo etapas de um cronograma invisível. É nessa hora que muitos sentem a vida escorrer por entre os dedos, como areia que não se consegue segurar. A filosofia estoica oferece um antídoto poderoso contra esse esgotamento. Marco Aurélio dizia que não é o que nos acontece que importa, mas como respondemos ao que nos acontece. Quando a rotina ameaça nos engolir, cabe a nós buscar novos olhares, novas atitudes, novas experiências. Não significa abandonar tudo e viver em constante mudança, mas sim aprender a quebrar o ciclo da repetição com pequenas doses de frescor. Um passeio diferente, um aprendizado novo, uma conversa inesperada. O simples ato de variar já é suficiente para devolver vitalidade. É como abrir a janela de um quarto abafado. O ar fresco devolve a sensação de vida. Romper a monotonia exige coragem porque muitas vezes preferimos a segurança do previsível ao risco do novo. É mais fácil repetir os mesmos hábitos do que ousar experimentar algo diferente. Mas se a segurança rouba sua energia, ela deixa de ser segurança e passa a ser prisão. É preciso se perguntar: o que na minha vida hoje se repete apenas por inércia?
Quais rotinas não me acrescentam nada e apenas me mantêm preso? Ao identificar esses pontos, você já dá o primeiro passo para sair da roda da monotonia. Os estoicos nos lembravam que a vida é movimento e que a virtude se constrói na ação consciente, não na estagnação. Uma prática simples é introduzir pequenas variações. Troque o caminho para o trabalho. Mude o lugar onde costuma fazer suas refeições. Experimente um novo esporte ou hobby. Não subestime o poder dessas pequenas mudanças. Elas funcionam como fagulhas que reacendem o fogo da vitalidade. Outro recurso é buscar desafios que quebrem a previsibilidade. Aprender algo novo, assumir uma tarefa diferente, propor a si mesmo metas que despertem entusiasmo. Ao desafiar o próprio limite, você cria um motivo para acordar com energia. O que mata a vitalidade não é a rotina em si, mas a falta de sentido dentro dela. A monotonia é um ladrão sorrateiro porque faz você acreditar que está em segurança, quando na verdade está adormecendo lentamente. O despertar vem quando você percebe que pode transformar sua rotina em cenário de crescimento, não em prisão. Não se trata de destruir tudo e começar do zero, mas de dar novos significados ao que já existe. Ao assumir o papel de diretor do seu próprio filme, em vez de mero espectador, você descobre que até os dias comuns podem ser intensos quando vividos com propósito. A vida não precisa ser um loop sem fim. Basta ter coragem para introduzir novas cores no quadro da sua existência. A falta de sono é um inimigo silencioso que muita gente ignora. Vivemos em uma cultura que valoriza estar ocupado, que enaltece quem dorme pouco como se fosse sinal de disciplina e produtividade. Só que, na prática, dormir mal é como tentar dirigir um carro com o tanque quase vazio. Você pode até continuar andando por algum tempo, mas inevitavelmente vai parar no meio da estrada. O corpo cobra, a mente cobra, e o preço vem em forma de cansaço crônico, irritação constante e perda de clareza mental. O sono não é luxo, não é preguiça, é necessidade básica de qualquer ser humano que deseja viver com energia e equilíbrio. Quando você sacrifica horas de descanso para cumprir tarefas, talvez até sinta orgulho no momento, mas logo percebe que as consequências aparecem: memória falhando, concentração instável, humor em ruínas. É como tentar trabalhar em um computador sem nunca reiniciá-lo. Os programas travam, a tela congela, nada funciona direito. A mente precisa do sono para organizar pensamentos, para processar experiências, para restaurar forças. Negar isso é como cortar a própria fonte de vitalidade. Os estoicos valorizavam a disciplina, mas disciplina não significa destruir o corpo. Significa cuidar dele para que tenha força suficiente para sustentar a alma. A privação de sono também abre portas para doenças físicas e emocionais. Um corpo cansado fica mais vulnerável. Uma mente esgotada perde a capacidade de enfrentar os desafios com serenidade. Você se torna mais impulsivo, mais sensível às pressões externas, menos capaz de responder com calma. É como se a fortaleza mental construída com esforço tivesse rachaduras, permitindo que qualquer pequena dificuldade se tornasse um terremoto interno. Por isso, cada noite mal dormida não é apenas um dia perdido, mas também uma ameaça à sua saúde a longo prazo. O esgotamento não é sinal de força, é sinal de negligência. Recuperar essa energia exige hábitos simples, mas firmes. O primeiro é respeitar horários fixos. Dormir e acordar sempre nos mesmos períodos cria um ritmo natural que ensina o corpo a descansar melhor. Parece conselho de avó, mas funciona. Outro ponto é desligar distrações antes de deitar. Quantas vezes você já perdeu horas rolando o celular sem perceber o tempo passar? Essa prática rouba sono e vitalidade. Os estoicos falavam da importância de cuidar do ambiente interno e externo, e isso inclui preparar o quarto para o descanso. Escuridão, silêncio, temperatura adequada. São detalhes que transformam noites agitadas em sono profundo. Outra prática poderosa é a chamada higiene do sono. Ela inclui evitar café ou alimentos pesados à noite, usar a cama apenas para descansar e adotar rituais que sinalizem ao corpo que é hora de desligar. Ler algumas páginas de um livro, fazer uma respiração profunda, escrever pensamentos soltos antes de dormir. Esses gestos simples
são como fechar as cortinas da mente, permitindo que o descanso chegue com naturalidade. O corpo agradece, a mente agradece, e no dia seguinte você se levanta não como um sobrevivente, mas como alguém pronto para viver. A falta de sono é traiçoeira, porque dá a falsa impressão de que você está ganhando tempo, quando na verdade está perdendo vida. Cada hora roubada do descanso se transforma em desgaste multiplicado no dia seguinte. Ao cuidar do sono, você não está apenas recuperando energia, mas também fortalecendo a clareza para enfrentar o mundo. Dormir bem é um ato de disciplina e sabedoria. É escolher estar inteiro, em vez de se arrastar pela vida como uma sombra cansada. Ao se permitir descansar, você descobre que até o silêncio da noite pode ser um dos maiores aliados para renovar corpo e espírito. As relações tóxicas são um dos maiores buracos negros da nossa energia. Elas parecem normais no começo, muitas vezes até se apresentam como amizades ou amores intensos, mas pouco a pouco começam a sugar nossa vitalidade. É como entrar em um rio acreditando que vai nadar em águas tranquilas e perceber tarde demais que está preso em uma correnteza que só puxa para baixo. Você se esforça para manter o equilíbrio, tenta agradar, tenta resolver, mas nada parece suficiente. Ao final do dia, sobra apenas a sensação de estar correndo uma maratona sem linha de chegada, onde cada passo serve apenas para alimentar o ciclo de desgaste. O mais cruel é que essas relações costumam ser construídas em cima de manipulação sutil, críticas constantes, cobranças veladas, chantagens emocionais disfarçadas de carinho. É aquele colega que transforma qualquer conversa em um drama, aquele amigo que sempre aparece para pedir, mas nunca para oferecer, ou até mesmo um parceiro que mistura amor e veneno na mesma dose. O efeito é devastador. Você passa a viver em alerta, sempre tentando adivinhar o humor do outro, como se estivesse pisando em ovos. Essa tensão constante consome energia não só emocional, mas também física. O corpo se cansa, a mente se desgasta e o coração se fecha. A filosofia estoica nos ensina a diferença entre o que está em nosso controle e o que não está. E esse é o ponto central ao lidar com relações tóxicas. Você não pode mudar a personalidade de alguém, mas pode escolher como reagir. Não precisa aceitar críticas injustas como verdades, nem se submeter a chantagens para manter uma falsa paz. Os estoicos falavam da importância de proteger a mente como se fosse uma fortaleza. Se você permite que alguém tóxico entre sem limites, está entregando suas armas ao inimigo. Proteger-se não é egoísmo, é sabedoria. É compreender que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em batalhas inúteis. Estabelecer limites é uma forma de reconstruir essa fortaleza. Dizer não quando necessário é um ato de coragem, mas também de amor próprio. Muitas vezes aceitamos tudo em silêncio por medo de conflitos, mas esse silêncio custa caro. Cada vez que você engole um desrespeito, está cedendo um pedaço da sua paz. Aprender a colocar limites é como erguer um escudo em plena batalha. Não impede que o ataque venha, mas garante que ele não te atinja com tanta força. E quanto mais firme você se torna, menos espaço o outro encontra para sugar sua vitalidade. Outro passo essencial é reavaliar quem realmente merece seu tempo. Relações saudáveis são aquelas em que há troca, em que você oferece apoio e também recebe. Quando só um lado dá e o outro apenas consome, o desequilíbrio se instala. Imagine seu círculo social como um jardim. Algumas pessoas são flores que perfumam sua vida, outras são ervas daninhas que sufocam tudo ao redor. Se você não identificar e remover essas ervas, em pouco tempo o jardim perde sua beleza. Esse processo pode ser doloroso, porque envolve desapego, mas é necessário para preservar sua energia. As relações tóxicas drenam porque alimentam um ciclo de dependência emocional. O outro se acostuma a sugar e você se acostuma a ceder. Romper esse padrão exige clareza e disciplina. É lembrar que a vida é curta demais para ser desperdiçada em dramas intermináveis. O verdadeiro amor, seja de amigos, família ou parceiros, é aquele que acrescenta, não aquele que subtrai. E quando você se cerca de pessoas que elevam em vez de arrastar, percebe que a energia flui de maneira natural.
A paz volta, o coração respira e a mente se fortalece. Ao escolher bem suas companhias, você está, na verdade, escolhendo a qualidade da sua própria vida. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Werneck, que contou que nossos vídeos ajudam muito as pessoas e que o estoicismo tem sido um apoio para enfrentar a vida em São Paulo, mesmo com todo o estresse e irritação que a cidade traz. Werneck, sua presença aqui é como um respiro de ar fresco, em meio ao trânsito pesado e ao barulho da metrópole. Saber que essa filosofia está servindo como um escudo para sua mente e um guia para seus dias é motivo de muita alegria para toda a comunidade. Você mostra que é possível manter a calma mesmo no meio do caos urbano. Werneck, um abraço, meu querido. Seguimos então. A autocrítica é um dos inimigos mais traiçoeiros porque não vem de fora, mas de dentro. Enquanto os outros ladrões de energia chegam em forma de pessoas, situações ou hábitos, esse mora na sua própria mente. É aquela voz interna que nunca se cala, sempre apontando erros, falhas e defeitos. No começo pode parecer útil, como se fosse uma tentativa de corrigir rumos, mas logo se revela um algoz incansável que não dá trégua. Você termina uma tarefa e, em vez de sentir alívio, sente culpa por não ter feito melhor. Recebe um elogio e, imediatamente, o invalida dentro de si, pensando que não merece. Essa cobrança sem fim transforma a mente em uma prisão invisível, onde não há espaço para descanso. Viver nesse ciclo de autocrítica é como carregar um peso que nunca se solta. Você acorda e já começa o dia se julgando. Não dormiu o suficiente, não trabalhou o bastante, não fez tudo da forma ideal. Cada pequena falha é ampliada, como se fosse uma lente de aumento focada apenas nos defeitos. Esse hábito não apenas rouba energia emocional, mas também paralisa. Em vez de agir, você fica travado pelo medo de errar. É como se cada passo fosse acompanhado por um juiz severo, pronto para condenar qualquer movimento. O resultado é a exaustão silenciosa de quem luta contra si mesmo todos os dias. Os estoicos ensinavam que devemos distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. A autocrítica excessiva ignora esse princípio, porque se concentra em punir até o que já passou, o que não pode ser mudado. É como tentar remar contra a correnteza. Todo esforço é inútil e só serve para cansar ainda mais. Marco Aurélio lembrava que não vale a pena sofrer duas vezes, primeiro pelo erro e depois pelo arrependimento desmedido. Errar é parte da vida, mas transformar cada deslize em sentença eterna é desperdiçar energia que poderia ser usada para aprender e evoluir. A autocrítica exagerada, em vez de corrigir, apenas enfraquece. Uma alternativa mais saudável é trocar a autocrítica pela autocompaixão. Imagine como você trataria um amigo querido que cometeu um erro. Dificilmente o esmagaria com palavras duras. Você provavelmente o encorajaria a levantar, aprender e seguir. Então, por que consigo mesmo o tratamento é tão cruel? Tratar-se com gentileza não é sinal de fraqueza, mas de inteligência emocional. É reconhecer que todo ser humano falha e que a falha pode ser uma professora, não uma inimiga. Ao adotar essa postura, você recupera a energia antes desperdiçada em julgamentos internos e passa a usá-la em crescimento real. Outra prática útil é observar os pensamentos críticos como se fossem nuvens passando no céu. Eles aparecem, mas não precisam ser abraçados. A meditação ou simplesmente a atenção plena ajudam a criar essa distância. Quando você percebe que um pensamento não é um fato, mas apenas uma interpretação, já dá o primeiro passo para se libertar dele. É como estar em meio a uma tempestade e de repente encontrar abrigo. A chuva continua, mas você já não se molha. Essa separação entre você e sua autocrítica é fundamental para recuperar energia e clareza. A autocrítica é desgastante porque se disfarça de consciência, mas na verdade é apenas um chicote constante. Ela rouba a alegria, paralisa avanços e enfraquece a mente. Libertar-se dela exige disciplina, mas traz um alívio imenso. Quando você aprende a se tratar com compaixão e a enxergar seus erros como parte do processo, descobre que sobra energia para crescer, criar e viver com mais leveza. No fundo, o que esgota não é o erro em si, mas a insistência em se punir por ele. Ao soltar essa corrente, você não só preserva sua força, mas também aprende que ser humano é, por si só,
um exercício de imperfeição. A sobrecarga de responsabilidades é como carregar uma mochila cheia de pedras que não são suas. No início, você até acredita que é capaz de suportar, mas com o tempo, o peso se torna insuportável. O pior é que muitas dessas responsabilidades extras não vieram até você por necessidade real, mas por costume, por dificuldade em dizer não, por medo de decepcionar os outros. Cada sim forçado que você dá é mais uma pedra colocada nessa mochila imaginária, e quando percebe está exausto, caminhando lentamente sem energia, nem para cuidar do que realmente importa. O desgaste não vem só do esforço físico, mas da sensação de estar preso em uma vida que não escolheu. Muitas vezes confundimos generosidade com autoabandono. Dizemos, claro, eu faço, quando na verdade queríamos descansar. Aceitamos tarefas além da conta para evitar conflitos e acabamos nos tornando prisioneiros das expectativas alheias. Essa postura parece nobre no começo, mas logo se revela um caminho de desgaste profundo. É como tentar apagar incêndios em todas as casas da vizinhança enquanto a sua própria está desmoronando. Não adianta salvar o mundo se você mesmo está à beira do colapso. Os estoicos lembravam que a primeira responsabilidade de cada um é consigo mesmo, porque só quem está equilibrado pode oferecer apoio verdadeiro aos outros. A sobrecarga não se manifesta apenas em tarefas concretas, mas também no peso emocional. Você começa a carregar preocupações que não são suas, problemas que pertencem a outras pessoas, pressões que não dependem de você. Isso gera uma ansiedade constante, como se estivesse sempre em dívida com alguém. Cada nova obrigação vira um lembrete cruel de que você nunca está fazendo o suficiente. Essa sensação de insuficiência drena energia de forma brutal, deixando você sem fôlego, mesmo quando está parado. É o tipo de desgaste que não aparece nos olhos dos outros, mas corrói por dentro. Os estoicos ensinavam a importância de focar no que está sob nosso controle, e isso inclui também saber o que podemos assumir sem nos destruir. Não significa abandonar responsabilidades legítimas, mas aprender a equilibrar. Delegar é uma ferramenta poderosa, mas que muitos resistem a usar por medo de perder o controle ou parecer incompetente. No entanto, dividir tarefas não é sinal de fraqueza, e sim de sabedoria. É como em uma batalha. Um soldado pode ser valente, mas não vence sozinho. Para conquistar a vitória, é preciso compartilhar o peso com o exército. Assim também na vida. Ao distribuir responsabilidades, você garante que todos tenham espaço para contribuir. Outro ponto essencial é aprender a dizer não. Esse é um dos maiores desafios, porque fomos ensinados a acreditar que recusar pedidos é falta de educação ou egoísmo. Mas o não é um escudo necessário contra o excesso. Cada vez que você diz sim contra a sua vontade, está roubando energia de si mesmo. Aprender a colocar limites é como construir uma cerca ao redor do seu campo de energia. Não significa afastar todos, mas definir até onde você pode ir sem se destruir. E com o tempo, esse hábito traz respeito. As pessoas percebem que seu tempo é valioso e passam a pedir apenas o que realmente importa. A sobrecarga de responsabilidades é um ladrão cruel porque se disfarça de virtude. Você acredita que está sendo generoso, mas na verdade está se desgastando até não sobrar nada. A vida se torna uma corrida interminável, em que nunca há descanso. Romper esse ciclo exige coragem para delegar, limites para recusar e clareza para escolher o que realmente vale sua energia. Quando você coloca ordem no peso que carrega, descobre que muito do que parecia essencial era apenas ruído, e então, finalmente, consegue andar mais leve, preservando forças para aquilo que realmente dá sentido à sua vida. Um dos maiores desgastes da vida é lutar contra aquilo que simplesmente não pode ser mudado. É como socar o vento. Você gasta força, se irrita, perde tempo, mas não altera em nada o resultado. Quando recusamos aceitar a realidade, entramos em um conflito interminável com a vida, e esse conflito consome energia de forma devastadora. Pode ser algo pequeno, como o trânsito que te atrasa, ou algo maior, como o fim de um relacionamento. A reação imediata é resistir, reclamar, desejar que fosse diferente. Mas quanto mais você insiste, mais a frustração cresce. E o que poderia ser apenas um contratempo,
acaba se transformando em uma ferida que suga vitalidade todos os dias. Essa recusa em aceitar o que está posto cria um desgaste invisível, porque ocupa espaço na mente. Você acorda pensando em como poderia ser, passa o dia se irritando com o que é e dorme remoendo tudo outra vez. O resultado é um ciclo de cansaço que não leva a lugar nenhum. Os estoicos tinham clareza sobre isso. Há coisas que estão sob nosso poder e outras que não estão. Resistir ao que não depende de nós é desperdiçar forças que poderiam ser usadas em mudanças reais. É como um agricultor que perde semanas amaldiçoando a chuva, em vez de preparar a terra para quando o sol voltar. No fim, ele fica sem colheita e sem energia. Aceitar a realidade não significa se conformar passivamente ou se tornar indiferente. Pelo contrário, significa usar a sabedoria para direcionar energia ao que pode ser transformado. Imagine alguém preso no engarrafamento. Pode passar horas reclamando, buzinando, se irritando com os motoristas ao redor, ou pode usar esse tempo para ouvir um audiobook, refletir sobre a vida, até mesmo praticar paciência. A situação externa não muda, mas a interna pode ser radicalmente diferente. Essa escolha é o que define se você sai do carro drenado ou fortalecido. Marco Aurélio dizia que, se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. O problema é que muitas vezes confundimos resistência com força. Pensamos que ser forte é nunca aceitar, é lutar até o fim contra qualquer circunstância. Mas força verdadeira está em saber escolher suas batalhas. Um guerreiro sábio não gasta flechas contra o vento, ele reserva suas armas para o inimigo real. Da mesma forma, você precisa aprender a identificar o que é possível mudar e o que precisa ser aceito. Essa clareza não só poupa energia, mas traz paz interior. É uma forma de inteligência prática que transforma a vida em um fluxo mais leve, mesmo diante de dificuldades. Uma prática simples é observar suas próprias reações diárias. Pergunte-se: isso está sob meu controle ou não? Se a resposta for não, a escolha mais sábia é soltar. Esse exercício pode parecer pequeno, mas com o tempo se torna libertador. É como tirar pedras do bolso durante uma caminhada. Você não percebe o quanto estava pesado até sentir o alívio, e esse alívio libera energia para investir em áreas que realmente dependem de você. Seus hábitos, suas escolhas, suas atitudes. O mundo não se curva ao nosso desejo, mas podemos aprender a nos curvar com dignidade diante do inevitável. Não aceitar a realidade é um dos ladrões mais cruéis porque cria uma guerra eterna com a vida. Você se desgasta, se irrita, se entristece, mas não muda nada. Já a aceitação consciente abre espaço para serenidade e foco. Quando você aceita o que não pode controlar, descobre forças para transformar o que pode. E nesse movimento encontra equilíbrio. A energia que antes era desperdiçada em resistência passa a ser investida em crescimento. A realidade pode ser dura, mas negar não a torna mais suave. Apenas a prolonga. A sabedoria está em olhar para o que é, respirar fundo e seguir em frente com a mente tranquila. Entre todos os ladrões de energia, talvez o mais silencioso e perigoso seja a falta de tempo para si mesmo. Quando você dedica todas as horas do dia a tarefas, compromissos e responsabilidades externas, sem reservar um momento de cuidado pessoal, começa a viver como uma máquina programada apenas para funcionar. No início, pode até parecer que está dando conta de tudo, mas pouco a pouco a exaustão chega. É como um copo cheio de água no qual alguém coloca areia todos os dias. No começo, a água ainda aparece, mas, com o tempo, a areia transborda e o copo perde sua função. Assim também é o ser humano. Sem tempo para se recarregar, acaba se transformando em sombra de si mesmo. Muitos acreditam que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Acreditam que cuidar de si é luxo, quando na verdade é necessidade vital. Não adianta cuidar de todos se você mesmo está caindo aos pedaços. Como oferecer apoio genuíno se não tem forças nem para se manter em pé? É nesse ponto que a filosofia estoica traz uma lição fundamental. O autocuidado não é vaidade, mas disciplina. Os estoicos defendiam momentos de introspecção e reflexão diária,
porque sabiam que uma mente equilibrada é a base para enfrentar o mundo com serenidade. Cuidar de si é, portanto, um ato de responsabilidade, não de egoísmo. Quando você não reserva tempo pessoal, o corpo cobra, o cansaço se acumula, o sono deixa de restaurar, as doenças aparecem mais facilmente. A mente também protesta. Surgem a irritação, a impaciência, a falta de foco. Até a alegria se apaga, porque não há espaço para atividades que recarregam. E o mais cruel é que essa falta de tempo nunca se resolve sozinha. Sempre haverá mais tarefas, mais demandas, mais convites. Se você não aprender a proteger seu espaço, o mundo continuará tomando cada minuto disponível. É como uma porta sempre aberta. Qualquer pessoa entra, qualquer peso é colocado em seus ombros, e no fim, não sobra nada de você para você. Uma forma prática de reverter isso é estabelecer limites claros, dizer a si mesmo: esse horário é meu e nada vai roubá-lo. Pode ser meia hora de leitura, uma caminhada silenciosa, uma meditação, um café tomado sem pressa. Esses pequenos rituais, quando respeitados, funcionam como recargas de energia. Não importa o tamanho do tempo, importa a qualidade. E com o hábito, o corpo e a mente passam a reconhecer esse espaço como essencial. É como carregar a bateria do celular. Se você não conecta a tomada, em algum momento ele desliga. E com você acontece o mesmo. Outro passo importante é fazer um inventário de atividades. Pergunte-se: isso realmente acrescenta algo à minha vida ou apenas me esgota? Muitas vezes aceitamos compromissos por hábito, não por necessidade. É como acumular tralhas em casa. Quando percebe, está cercado de coisas inúteis. Ao eliminar o desnecessário, você libera tempo e espaço para o que realmente fortalece. O simples ato de dizer não a reuniões inúteis, tarefas repetitivas ou obrigações sociais forçadas já devolve uma parte da sua energia. O estoicismo nos lembra de que cada minuto gasto é uma fração da vida e, por isso, deve ser escolhido com cuidado. Não dedicar tempo a si mesmo é um dos erros mais caros que alguém pode cometer. A vida se torna um espetáculo em que você atua apenas como figurante, sem nunca assumir o papel principal. Ao se permitir parar, refletir e cuidar de si, você não está desperdiçando tempo, mas investindo no combustível que mantém tudo funcionando. O mundo não vai desmoronar porque você se deu alguns minutos de descanso, mas sua mente e seu corpo podem desmoronar se você nunca fizer isso. O tempo pessoal é o maior presente que você pode se dar, e negar isso é o mesmo que negar sua própria humanidade. Quando reunimos todos esses ladrões de energia, pessoas negativas, perfeccionismo, desordem, comparações, preocupações excessivas, monotonia, falta de sono, relações tóxicas, autocrítica, sobrecarga de responsabilidades, recusa em aceitar a realidade e ausência de tempo pessoal, percebemos algo em comum. Em todos eles, somos nós que acabamos entregando nossa força, muitas vezes sem perceber. A vida não nos arranca energia à força. Na maioria das vezes, somos nós que a desperdiçamos em batalhas inúteis, pensamentos repetitivos ou hábitos destrutivos. É duro admitir isso, mas também é libertador, porque significa que podemos mudar. A verdade é que não temos energia infinita. Cada dia é como uma pequena vela acesa que vai queimando até o fim. Se usamos essa chama para iluminar o que não importa, quando chega a hora de enfrentar os desafios essenciais, a luz já não existe mais. Os estoicos nos lembram que o tempo e a energia são nossos bens mais preciosos, porque uma vez gastos não podem ser recuperados. E, no entanto, passamos boa parte da vida os entregando a situações, pessoas e pensamentos que não merecem nenhum segundo da nossa atenção. Esse desperdício silencioso é o que nos deixa esgotados, mesmo quando não fizemos nada de extraordinário. Observar esses 12 pontos é como olhar para um espelho que reflete nossas próprias escolhas. Não é o mundo que nos adoece, mas a forma como reagimos a ele. Não é o caos externo que nos destrói, mas a incapacidade de manter uma fortaleza interior. Os estoicos falavam da importância de proteger a mente contra as tempestades da vida, e esse é o ensinamento central aqui. Você pode não controlar o que acontece ao seu redor, mas pode decidir como usar sua energia diante disso.
Essa é a chave para viver com mais leveza. É curioso perceber que a maioria dessas armadilhas nasce de dentro. Não são apenas pessoas negativas ou relacionamentos tóxicos que nos desgastam, mas também a voz interna que exige perfeição, o olhar que se compara com os outros, a recusa em aceitar a realidade. Somos, muitas vezes, nossos próprios inimigos, multiplicando problemas em vez de reduzi-los. Esse reconhecimento não é para gerar culpa, mas consciência, porque só quando enxergamos o erro, podemos transformá-lo em acerto. Só quando entendemos onde a energia está sendo drenada, podemos aprender a preservá-la. Viver de forma mais consciente exige disciplina. É preciso estar atento ao que pensamos, sentimos e fazemos, porque cada escolha carrega um custo invisível de energia. Não adianta buscar fórmulas mágicas ou atalhos. O segredo está no cotidiano, nas pequenas decisões que tomamos a cada hora. Escolher com quem conversar, quanto tempo dedicar a uma tarefa, quando descansar, o que deixar para trás. Essas escolhas repetidas todos os dias constroem a vida que temos. Se repetimos escolhas que drenam energia, o resultado será sempre cansaço. Mas se aprendemos a escolher com sabedoria, o resultado é força, clareza e paz interior. No fundo, a vida não é sobre acumular mais coisas ou conquistar mais vitórias externas, mas sobre aprender a usar bem aquilo que já temos. E energia é o recurso mais essencial de todos. Sem ela, nada avança, nada floresce, nada se sustenta. Proteger nossa energia é proteger a própria vida, e é isso que a filosofia estoica, com sua simplicidade e profundidade, nos convida a fazer. Parar de desperdiçar forças em batalhas que não podemos vencer e começar a investir em vitórias que realmente importam. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Júlia do Rio, que agradeceu pelos ensinamentos estoicos. Júlia, sua presença aqui é como aquela brisa leve que vem do mar carioca, trazendo frescor e paz no meio da correria do dia a dia. Saber que o estoicismo está somando na sua vida e que você dedica um tempo para ouvir e refletir com a gente é motivo de muita alegria. É bom demais ter você fortalecendo essa comunidade com carinho e gratidão. Júlia, um abraço, minha querida. Seguimos então. Os estoicos gostavam de usar a metáfora da mente como uma fortaleza. Imagine por um instante que dentro de você existe um castelo, com muralhas altas e portões sólidos. Do lado de fora, há ruídos, críticas, problemas, pessoas exigindo sua atenção. Mas dentro dessa fortaleza reina silêncio e ordem. Essa imagem é poderosa porque mostra que a verdadeira proteção não está em controlar o mundo, mas em aprender a defender o espaço interno. Quando a fortaleza é firme, nada externo consegue invadir e roubar sua energia. É como se você carregasse um abrigo portátil, um espaço seguro que caminha com você aonde for. A fortaleza interior não é construída de um dia para o outro. É resultado de disciplina, prática e escolhas conscientes. Cada vez que você decide não se deixar afetar por alguém negativo, está reforçando as muralhas. Cada vez que aceita uma situação em vez de lutar contra o inevitável, está cimentando os portões. Cada vez que se dá tempo para descansar, está fortalecendo a base. Aos poucos, o que antes parecia frágil se torna sólido e você passa a sentir que nada pode te derrubar com tanta facilidade. Não é que os problemas desapareçam, mas eles já não entram sem permissão. Manter essa fortaleza exige vigilância. Assim como um castelo pode ser invadido se o guarda cochilar, sua mente pode ser dominada pelo caos externo se você não estiver atento. Isso significa observar seus próprios pensamentos e emoções com cuidado, sem permitir que cresçam descontrolados. A preocupação, por exemplo, pode começar como uma pequena faísca, mas, se não for contida, rapidamente se transforma em incêndio. A comparação com os outros pode parecer apenas uma distração, mas logo vira corrente que prende. A fortaleza interior só se mantém firme quando você reconhece esses inimigos ainda pequenos e decide não alimentá-los. Outro aspecto importante é que a fortaleza não deve se transformar em prisão. Proteger sua energia não significa se fechar ao mundo ou viver isolado. Significa apenas ter clareza sobre o que entra e o que fica do lado de fora. Pessoas boas, conversas que fortalecem, experiências que acrescentam,
Tudo isso tem espaço dentro. Já críticas vazias, dramas alheios e cobranças desnecessárias batem na porta e ficam esperando do lado de fora. Essa seletividade não é frieza, mas sabedoria. Afinal, se tudo entra, até o que é bom acaba se perdendo no meio da bagunça. Construir essa fortaleza interior também significa desenvolver hábitos que alimentam sua mente em vez de desgastá-la. A leitura, a reflexão, a prática da gratidão, o silêncio intencional, cada uma dessas coisas funciona como tijolo nessa construção. Assim como um guerreiro afia sua espada todos os dias, você precisa afiar sua mente com práticas que a mantenham forte. E quando o caos bater à porta, em vez de ser arrastado pela correnteza, você terá um espaço de calma para se recolher. Essa calma é o que permite tomar decisões melhores, falar menos do que precisa, gastar energia apenas onde realmente importa. A fortaleza interior é, no fim das contas, a maior proteção contra os ladrões de energia, porque todos eles, perfeccionismo, autocrítica, preocupações, comparações, só conseguem vencer quando encontram uma mente aberta e desprotegida. Mas quando você ergue suas muralhas e cuida do espaço interno, descobre que nada de fora tem poder real sobre você. Essa é a liberdade mais valiosa, não depender das circunstâncias para estar em paz, e é essa liberdade que te devolve energia para viver de forma plena, simples e forte, como os antigos sábios tanto ensinavam. A teoria da fortaleza interior é inspiradora, mas ela só ganha valor quando se transforma em prática diária. De nada adianta imaginar muralhas fortes, se na vida real você abre a porta para qualquer distração, crítica ou preocupação. A primeira prática é aprender a pausar antes de reagir. Quando algo acontece, uma crítica inesperada, um comentário negativo, um problema que surge de repente, respire fundo e não reaja de imediato. Essa pequena pausa é como o portão da fortaleza. Você decide se vai abrir ou não. Reagir sem pensar é como deixar o inimigo entrar, sem perguntar quem ele é. A pausa te dá clareza para escolher. Outra prática é a disciplina da atenção. Vivemos em um mundo que disputa cada segundo da nossa mente. Notificações, notícias, conversas, cobranças. Se você não escolhe onde colocar sua atenção, o mundo escolhe por você. E geralmente o resultado é exaustão. Um exercício simples é perguntar a si mesmo várias vezes ao dia: isso merece minha energia agora? Essa pergunta funciona como um filtro. Muitas vezes você perceberá que a resposta é não. Essa clareza evita que você desperdice forças com coisas que não acrescentam. Aos poucos, sua mente aprende a ser mais seletiva e a fortaleza interior se fortalece. Também é essencial cultivar momentos de silêncio. Não apenas ausência de barulho externo, mas silêncio interno, onde você se desconecta das correntes de pensamentos que giram sem parar. Isso pode ser feito com práticas de respiração, meditação, oração ou simplesmente alguns minutos sentado em calma. O silêncio é como a limpeza diária da fortaleza. Retira os resíduos acumulados, organiza os espaços, abre lugar para a clareza. Sem esses intervalos de silêncio, a mente vira uma casa desorganizada e o caos encontra sempre uma porta aberta. Os estoicos valorizavam muito esses momentos de introspecção, porque sabiam que é no silêncio que nasce a sabedoria. Cuidar do corpo também faz parte dessa construção. Uma fortaleza pode ter muralhas altas, mas se a base for frágil, cedo ou tarde, desmorona. O corpo é a base da mente, e por isso o sono, a alimentação e o movimento físico são indispensáveis. Não se trata de buscar um corpo perfeito, mas de oferecer energia limpa à sua mente. Dormir bem é como reforçar os alicerces. Comer de forma equilibrada é como fornecer materiais de qualidade para a obra. O movimento físico é a circulação que mantém tudo funcionando. Sem isso, a fortaleza fica frágil, e qualquer pequeno impacto externo pode derrubá-la. Outro ponto prático é escolher conscientemente as pessoas que entram no seu círculo íntimo. Ninguém constrói uma fortaleza sozinho. Há guardas, aliados, amigos que ajudam a protegê-la. Se você se cerca de pessoas que só trazem drama, críticas e desânimo, é como contratar traidores para vigiar seus portões. Por isso, selecione bem quem tem acesso ao seu espaço interior. Não significa cortar relações friamente, mas decidir quem merece estar perto.
As boas companhias funcionam como reforço das muralhas, enquanto as ruins enfraquecem a estrutura. Sua energia depende muito desse cuidado silencioso com o círculo que escolhe. Por fim, aplicar a fortaleza interior no cotidiano exige constância. Não adianta praticar por um dia e abandonar no seguinte. É como treinar um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Cada vez que você consegue pausar antes de reagir, cada vez que escolhe onde colocar sua atenção, cada vez que protege um momento de silêncio ou de descanso, está levantando mais um tijolo nessa construção. Com o tempo, isso se torna natural. E então você percebe que os problemas externos continuam existindo, mas já não têm o mesmo poder sobre você. Sua energia permanece protegida porque a fortaleza está firme e você se tornou o guardião dela. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Jaise Santos, que está acompanhando a gente direto de Manaus, no Amazonas, no norte do Brasil. Jaise, sua presença aqui é como a força dos rios, que se encontram aí na sua terra, sempre cheios de vida e movimento. Saber que o estoicismo chegou até Manaus e encontrou espaço no seu dia é motivo de muita alegria para toda a nossa comunidade. É bom demais ter você com a gente nessa caminhada de reflexão e sabedoria. Jaise, um abraço, minha querida. Seguimos então. A filosofia estoica não é apenas um conjunto de frases bonitas ou reflexões antigas. Ela foi criada justamente para a vida real, para lidar com dificuldades, perdas, imprevistos e desgastes que nos acompanham todos os dias. E se há algo que os estoicos nos ensinaram, é que a energia da mente deve ser preservada com o mesmo cuidado que se guarda um tesouro. Para eles, a vida não é sobre controlar o mundo, mas sobre aprender a controlar as próprias reações diante dele. É essa sabedoria prática que transforma a teoria da fortaleza interior em algo vivo, aplicável a cada instante. Um dos princípios mais importantes é a distinção entre o que está no nosso controle e o que não está. Parece simples, mas é uma das lições mais difíceis de colocar em prática. Quando algo acontece, temos a tendência de querer mudar tudo, de resistir ao inevitável. Mas, se olharmos com atenção, veremos que muito pouco realmente depende de nós. Podemos escolher nossas palavras, nossas atitudes, nossa disposição mental, mas não podemos controlar as escolhas alheias, o clima, o passado ou o que já foi feito. Ao aceitar isso, economizamos uma quantidade enorme de energia. É como deixar de remar contra a correnteza e aprender a ajustar as velas para seguir adiante. Outro ponto fundamental é a disciplina do pensamento. Os estoicos sabiam que a mente solta se torna escrava de impulsos, emoções e preocupações. Por isso, treinavam diariamente o autocontrole. Isso não significa reprimir sentimentos, mas observá-los com clareza e decidir conscientemente como agir. Quando a raiva surge, por exemplo, você pode deixá-la dominar e gastar energia em explosões inúteis, ou pode reconhecê-la e transformá-la em impulso para agir com firmeza e sabedoria. Essa disciplina mental é como o treinamento diário de um soldado. Não é feita apenas quando a guerra começa, mas todos os dias, para que, quando o caos vier, já estejamos preparados. A prática da gratidão também era valorizada. Para os estoicos, a vida não deve ser medida apenas pelo que falta, mas pelo que já existe. Quando você cultiva a gratidão, seu foco muda. Em vez de se desgastar com comparações, você se fortalece ao perceber que já tem o suficiente para viver bem. Essa mudança de perspectiva devolve energia, porque tira o peso da escassez e traz leveza da abundância. A gratidão não resolve os problemas, mas muda a forma como você os enxerga, e isso faz toda a diferença na maneira como você gasta suas forças. Os estoicos também praticavam a visualização negativa. Pode parecer estranho, mas imaginar a possibilidade de perder algo ou alguém os ajudava a valorizar mais o presente e a se preparar emocionalmente para o inevitável. Em vez de viver na ilusão de que nada ruim pode acontecer, eles treinavam a mente para aceitar a vida como ela é, cheia de altos e baixos. Essa prática, longe de ser pessimista, era uma forma de fortalecer a fortaleza interior, porque quando a adversidade chegava, eles já estavam preparados. A mente não era pega de surpresa e a energia não era drenada em desespero. Por fim, a filosofia estoica nos lembra que a verdadeira liberdade
está dentro de nós. Não importa se o mundo está em caos, se as pessoas ao redor estão presas em dramas, se a vida apresenta obstáculos inesperados. Nada disso precisa roubar sua energia se você aprender a proteger a mente. Essa liberdade não se conquista em um único dia, mas na repetição diária de escolhas conscientes. É como erguer muralhas todos os dias, reforçando a fortaleza interior até que ela se torne parte natural de quem você é. E quando isso acontece, os 12 ladrões de energia deixam de ter poder, porque não encontram mais portas abertas para entrar. Pense na situação comum de enfrentar o trânsito. Muitas vezes, passamos horas parados em engarrafamentos, buzinando, irritados, gastando energia com algo que não está no nosso controle. Esse é um exemplo clássico onde a filosofia estoica pode ser aplicada. Em vez de se desgastar amaldiçoando os motoristas, o tempo ou as circunstâncias, você pode transformar aquele momento em algo útil, ouvir um audiolivro, refletir em silêncio, praticar respiração. O trânsito continua lá, mas a sua reação muda. E mudando a reação, você protege sua energia em vez de deixá-la ser sugada pelo inevitável. Outro exemplo está nas relações pessoais. Imagine um colega de trabalho que sempre chega reclamando, trazendo notícias ruins e criando um ambiente pesado. A resposta automática seria absorver essa energia e se deixar contaminar. Mas com a prática estoica, você se lembra de que não pode controlar o humor do outro, apenas sua reação. Em vez de entrar no jogo da queixa, você pode limitar a interação, responder de forma neutra ou simplesmente não carregar aquilo para dentro de si. É como fechar os portões da fortaleza antes que a tempestade entre. O resultado é que você mantém sua paz enquanto o outro continua preso ao drama. A vida doméstica também traz desafios diários. Imagine chegar em casa e encontrar tudo bagunçado ou perceber que alguém não cumpriu uma tarefa combinada. O impulso imediato seria se irritar, discutir, gastar energia em broncas. Mas a filosofia estoica ensina que a ordem externa só pode ser mantida até certo ponto e que o verdadeiro controle está dentro. Você pode escolher arrumar em silêncio, delegar de outra forma ou até deixar para depois. Isso não significa aceitar o caos sem agir, mas decidir onde vale a pena gastar sua energia. Ao adotar essa postura, você preserva sua mente do desgaste que viria da reação descontrolada. Também podemos pensar no campo das expectativas. Muitas vezes, nos frustramos porque esperamos que as coisas aconteçam de um jeito específico, e quando não acontecem, sentimos que tudo foi em vão. Imagine preparar uma apresentação no trabalho e perceber que poucos prestaram atenção. A reação comum seria se desgastar, se sentir desvalorizado. Mas o estoicismo lembra que o valor não está na reação dos outros, mas no esforço que você dedicou. O que estava no seu controle era preparar bem, dar o seu melhor. O resultado, seja ele qual for, já não é seu. Ao aceitar isso, você evita que a frustração roube sua energia e mantém a clareza de continuar evoluindo. Outro cenário é o das preocupações noturnas. Quantas vezes você já deitou e ficou horas remoendo situações que talvez nunca aconteçam? Essa é uma das formas mais comuns de se desgastar. A mente cria um canal de notícias 24 horas, só que de tragédias futuras. A prática estoica sugere limitar esse tempo, seja com a regra dos 5 minutos ou com o hábito de escrever as preocupações em um papel. Essa simples atitude transforma o que era um peso insuportável em algo concreto e pequeno. Assim, a energia que seria gasta em ansiedade é preservada para o que realmente importa no dia seguinte. E, por fim, pense nas comparações. Hoje, com as redes sociais, é fácil cair na armadilha de olhar para a vida dos outros e sentir que a sua nunca é suficiente. Cada foto, cada conquista alheia parece um lembrete daquilo que você ainda não tem. Mas, ao aplicar a visão estoica, você lembra que cada pessoa tem um caminho único e que comparar só drena energia. Em vez de olhar para o que falta, você foca no que já conquistou, celebra suas próprias vitórias e segue no seu ritmo. Esse simples deslocamento de olhar devolve força e evita que você gaste a vida tentando correr uma corrida que nunca foi sua. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Marva Lopes Marrengue, que está em Moçambique, na África, e agradeceu pelos ensinamentos. Marva, sua presença aqui
É como uma ponte que atravessa o oceano, ligando continentes diferentes pela mesma busca de sabedoria. Saber que o estoicismo chegou até Moçambique e encontrou espaço na sua vida mostra a força dessa filosofia que não conhece fronteiras. É uma alegria imensa ter você caminhando junto com a gente nessa comunidade estoica que cresce e se fortalece a cada dia, Marva. Um abraço, meu querido. Seguimos então. Quando começamos a aplicar esses pequenos exemplos no cotidiano, percebemos algo surpreendente. A transformação não acontece de uma vez só, mas em pequenas doses. Não é uma virada repentina, como se de um dia para o outro tudo mudasse, e sim uma construção lenta e firme. Um dia você decide não se irritar no trânsito. No outro, consegue manter a calma diante da crítica de alguém. Depois, ao deitar, evita gastar horas com preocupações que não levam a lugar nenhum. Cada pequena vitória se soma, e de repente você percebe que já não se sente tão esgotado como antes. Essa é a mágica da filosofia estoica. Ela não promete milagres, mas constrói mudanças sólidas que duram. A energia que antes era desperdiçada começa a se acumular. É como se você tivesse muitos pequenos furos em um balde por onde a água vazava o tempo todo. Com cada prática, você tapa um desses furos e aos poucos a água deixa de escapar. O resultado é que, ao final do dia, ainda resta energia para as coisas que realmente importam. Essa energia extra não é apenas física, mas também mental e emocional. Você começa a sentir que tem clareza para pensar, paciência para lidar com situações difíceis e força para enfrentar desafios maiores. É nesse ponto que a vida começa a mudar de verdade. E a transformação não acontece apenas dentro de você, mas também ao seu redor. Pessoas percebem quando alguém transmite serenidade em meio ao caos. Elas se inspiram, ainda que inconscientemente. Ao preservar sua energia, você se torna um exemplo silencioso de equilíbrio. De repente, aquele colega que sempre reclamava passa a se queixar menos na sua presença, porque percebe que você não alimenta o drama. Ou então alguém da família se surpreende com sua calma diante de um problema e decide também agir com mais leveza. Sua fortaleza interior não protege apenas você. Ela se expande e cria um ambiente diferente ao redor. Esse quadro maior de transformação mostra que preservar a energia não é um ato egoísta, mas uma forma de contribuir. Quando estamos constantemente exaustos, irritados ou sem paciência, espalhamos isso para todos ao redor. Cada palavra atravessada, cada explosão desnecessária, cada reclamação, tudo isso contamina o ambiente. Mas quando estamos fortes, leves e conscientes, conseguimos oferecer o melhor de nós aos outros. O estoicismo ensina que viver bem não é apenas benefício pessoal, mas também social, porque um indivíduo equilibrado ajuda a criar um mundo mais equilibrado. Outro aspecto dessa transformação é a liberdade interior. Quando deixamos de ser arrastados por pessoas, situações ou pensamentos, descobrimos que somos mais livres do que imaginávamos. Não é o mundo que manda em nós, mas nós que decidimos como vamos viver. Essa liberdade dá um senso de poder verdadeiro, não o poder de controlar os outros ou as circunstâncias, mas o poder de controlar a si mesmo. Essa sensação é profundamente fortalecedora, e quando você se sente livre, percebe que nada externo pode roubar sua energia sem sua permissão. Esse é um dos maiores presentes que a filosofia estoica nos oferece. Por fim, a transformação se mostra na forma como você enxerga a vida. Antes, cada problema parecia um peso insuportável, cada crítica parecia um ataque, cada obstáculo parecia uma injustiça. Mas agora, com a prática, você olha de outra forma. Vê os problemas como oportunidades de treino, as críticas como filtros para aprender e os obstáculos como parte natural da existência. Essa mudança de perspectiva não elimina as dificuldades, mas tira delas o poder de te destruir. No lugar do cansaço constante, surge um equilíbrio firme, e no lugar da energia drenada, aparece uma força renovada para viver com clareza, serenidade e propósito. Uma das verdades mais poderosas da vida é que não somos definidos apenas por grandes decisões, mas por aquilo que repetimos todos os dias. São os hábitos que moldam quem somos, e no caso da preservação de energia, isso não é diferente. Quando você começa a aplicar a filosofia estoica, percebe que pequenas escolhas diárias, repetidas com constância,
criam um alicerce sólido. Não se trata de uma prática isolada que te salva de um problema específico, mas de um modo de viver que se fortalece a cada dia. O que antes era esforço consciente, com o tempo se transforma em reflexo natural. O primeiro hábito é a disciplina da mente. Todos os dias, situações vão tentar roubar sua energia. Críticas, imprevistos, cobranças, comparações. O hábito estoico consiste em parar, refletir e decidir conscientemente como reagir. No começo, isso exige esforço, mas aos poucos se torna automático. Assim como alguém que aprende a dirigir, no início precisa pensar em cada passo, mas depois já faz sem perceber. Essa disciplina constante cria um estado de vigilância que impede a energia de escapar em reações impulsivas. É como colocar guardas permanentes na porta da sua fortaleza interior. Outro hábito poderoso é o da gratidão diária. Separar alguns minutos para refletir sobre o que você já tem, sobre pequenas vitórias, sobre momentos simples, cria uma mentalidade de abundância. Esse hábito desloca o foco da falta para o suficiente, e isso por si só economiza uma quantidade imensa de energia. Em vez de gastar forças desejando o que não está ao seu alcance, você aprende a se fortalecer com o que já existe. A gratidão é como uma fonte que nunca seca, e beber dela todos os dias mantém sua mente clara e renovada. Há também o hábito do silêncio intencional. Pode ser alguns minutos ao acordar antes de dormir ou em qualquer pausa no dia. Esse momento de calma funciona como uma limpeza da mente, uma oportunidade de observar os próprios pensamentos e reorganizar a energia. Não precisa ser complexo, basta respirar, observar e deixar que os ruídos se dissipem. Esse hábito, quando praticado constantemente, cria uma reserva de serenidade que pode ser usada nos momentos mais difíceis. É como carregar sempre um espaço de refúgio, onde você pode se recolher para se recuperar. Outro hábito fundamental é o de estabelecer limites claros. Isso vale para pessoas, para tarefas e até para a forma como você lida com informações. Cada vez que você diz não a algo que roubaria sua energia, está fortalecendo um hábito de proteção. No início, pode ser desconfortável, mas com o tempo se torna natural. Você percebe que cada limite não é uma barreira contra o mundo, mas uma forma de proteger o que há de mais precioso dentro de você. Esse hábito cria consistência, porque impede que o desgaste se acumule até te levar à exaustão. Por fim, todos esses hábitos se unem em uma vida mais equilibrada. O estoicismo nos mostra que não é preciso ser perfeito para viver bem, mas constante. Pequenos gestos repetidos todos os dias constroem uma fortaleza mais resistente do que qualquer esforço isolado. E quando os hábitos se consolidam, preservar sua energia já não exige esforço, porque se torna parte de quem você é. O que antes parecia uma luta diária se transforma em um modo de existir mais leve, firme e consciente. Essa é a prova de que a verdadeira mudança não vem de momentos extraordinários, mas da constância nos detalhes simples de cada dia. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Terezinha de Brasília, que disse que desde que começou a ouvir nossos vídeos, a vida dela mudou para melhor e que sente gratidão pedindo a Deus para continuar nos abençoando. Terezinha, isso é como abrir uma janela e deixar a luz entrar, transformando o ambiente que antes parecia escuro. Saber que o estoicismo está ajudando você a viver dias mais leves e com mais clareza é motivo de alegria para toda a nossa comunidade. Seu carinho e sua fé são como sementes que fortalecem ainda mais essa caminhada de sabedoria e propósito. Terezinha, um abraço, minha querida. Seguimos então. Quando a energia deixa de ser desperdiçada em batalhas inúteis, sobra espaço para algo muito maior: clareza. Uma mente menos cansada consegue enxergar o que antes estava encoberto pelo excesso de ruído. É nesse momento que começamos a perceber não apenas o que queremos evitar, mas também o que queremos construir. O estoicismo nos lembra que a vida não é apenas sobre resistir ao caos, mas também sobre encontrar um propósito que nos mova. E quando temos clareza de propósito, cada dia ganha um novo significado. O peso do cotidiano diminui porque sabemos para onde estamos indo. Esse propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas deve ser verdadeiro para você. Para alguns, pode ser cuidar da família.
Para outros pode ser evoluir em sua profissão, servir em sua comunidade ou simplesmente buscar a sabedoria. O importante é que esse propósito esteja alinhado aos seus valores e não às comparações externas. Quando você se conecta a um propósito genuíno, cada ação ganha força. O simples ato de levantar da cama deixa de ser apenas rotina e passa a ser parte de um caminho que tem sentido. E isso por si só já protege sua energia, porque você deixa de desperdiçá-la em coisas que não têm valor real. Outro ponto é que o propósito traz direção. Sem ele ficamos à deriva, gastando energia em 1000 coisas sem foco, sempre ocupados, mas raramente satisfeitos. Com ele, aprendemos a dizer não ao que não contribui para o nosso caminho. É como ter um mapa em mãos. Em vez de andar em círculos, você segue uma rota clara. Essa direção evita o desgaste de tentar abraçar tudo. Ao contrário, ela concentra sua energia no que importa. E concentrar energia é a chave para avançar sem se perder. A clareza de propósito também ajuda a enfrentar as dificuldades. Quando não sabemos por que fazemos algo, qualquer obstáculo parece insuportável. Mas quando temos uma razão clara, conseguimos suportar muito mais. Um dia cansativo deixa de ser apenas cansaço e se torna um degrau para o que você acredita. Uma crítica deixa de ser apenas dor e se transforma em aprendizado para seguir mais forte. O propósito é como uma chama que mantém a fortaleza iluminada mesmo quando as noites são longas. Ele não elimina os desafios, mas dá sentido para enfrentá-los sem se esgotar. Além disso, o propósito conecta você com algo maior. Os estoicos acreditavam que somos parte de um todo e que viver em harmonia com esse todo é essencial. Quando você encontra um propósito alinhado à sua essência, percebe que sua vida não é isolada, mas contribui para algo além de si mesmo. Essa percepção reduz o peso do ego e aumenta a sensação de pertencimento. Em vez de lutar contra o mundo, você começa a fluir com ele. Essa harmonia gera paz interior e conserva energia, porque você não está mais tentando provar nada para os outros, apenas vivendo de acordo com o que acredita. Por fim, viver com clareza de propósito traz leveza. Você deixa de se sentir perdido, deixa de se comparar e passa a valorizar cada passo. O caminho deixa de ser um peso e passa a ser uma jornada significativa. Quando a mente encontra sentido, a energia se renova. E assim, o que antes parecia apenas sobrevivência, se transforma em vida plena. O estoicismo nos lembra que não controlamos a duração da vida, mas podemos escolher como vivê-la. E viver com propósito é a forma mais sábia de proteger e usar a energia que temos. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, não deixe que ele fique apenas nas palavras. Transforme essa reflexão em ação. Lembre-se, a vida é curta demais para ser drenada por aquilo que não merece sua energia. Você não precisa carregar pesos que não são seus, nem se perder em batalhas que só roubam sua paz. Você merece leveza, clareza e força para viver de forma mais consciente. E se você quer continuar aprofundando essa jornada, eu preparei algo especial, a playlist Sabedoria Estoica, com mais de 200 vídeos que mergulham ainda mais fundo nos ensinamentos que podem transformar sua visão de mundo. Ali cada vídeo é como um tijolo a mais na fortaleza da sua mente, te ajudando a se tornar mais firme diante do caos e mais sereno diante das incertezas. Permita-se esse passo. Escolha investir alguns minutos do seu dia para fortalecer o que realmente importa, sua mente, sua paz e sua energia vital. A sabedoria estoica já está esperando por você no estoicismo racional.